no vídeo de hoje vou fazer para você ver como retirar os agrotóxicos das frutas, verduras e legumes de uma maneira simples, prática e eficiente. Meu nome é Ivânia Gatti, eu estudo plantas medicinais e no vídeo de hoje nós vamos ensinar como retirar os agrotóxicos, os venenos das frutas, verduras e legumes de uma maneira bem prática, de uma maneira bem simples, num passo a passo de 5 passos básicos e simples. Vou deixar também no card do vídeo e no link desse vídeo o vídeo completo, o vídeo bem teórico, onde eu explico como retirar os agrotóxicos, falamos sobre a história dos agrotóxicos, os malefícios dos agrotóxicos, enfim, um vídeo bem completo sobre alimentação saudável e como os agrotóxicos interferem na nossa saúde. E por isso hoje viemos aqui num vídeo bem didático explicar em 5 passos como podemos retirar os agrotóxicos destes alimentos. Na pesquisa que foi feita, existem várias maneiras de retirar o agrotóxico dos alimentos. Porém, uma maneira que eu achei mais eficiente, que as pesquisas demonstram que com esta maneira podemos retirar até 96% dos agrotóxicos dos alimentos, então foi a maneira que eu escolhi para mostrar aqui. Primeiramente, então, passo 1, compre suas frutas e verduras em abundância, né? Toda semana, todo dia, não sei como você se organiza, mas compre frutas e verduras porque são elas que ajudam na manutenção da nossa saúde. São elas que têm os fitoquímicos, os nutrientes, os antioxidantes, todas as vitaminas, as proteínas, muitas coisas importantes para a nossa saúde encontramos na alimentação natural, frutas, verduras e legumes. Então, o primeiro passo, compre. O segundo passo, quando você chega do supermercado, antes de higienizar as frutas e verduras, você coloca as frutas e verduras na geladeira, no período, no mínimo, de 2 horas. Por quê? Você vai perguntar por que isso? Porque normalmente as pessoas chegam em casa, já fazem a limpeza e guardam na geladeira limpa. O que acontece é o seguinte: as frutas, verduras e legumes devem ser lavados numa temperatura diferente da água. Se as frutas e verduras estiverem geladas, a água pode estar na temperatura ambiente. Se a água estiver muito gelada, as frutas e verduras podem estar na temperatura ambiente. Porque se eu lavar esses alimentos com a água na mesma temperatura do que a fruta, a água na mesma temperatura, a fruta, como ela tem às vezes ranhuras, machucadinhos, ela vai sugar para a parte interna os venenos e uma parte desta água. Então, assim, é importante que a água e a fruta não estejam na mesma temperatura, que aí sim eu posso fazer a limpeza e a fruta ou a verdura ou o legume não vai absorver essa água e juntamente com essa água o agrotóxico. Então, o primeiro passo é deixar na geladeira por no mínimo de 2 horas. Ah, mas eu deixei 6, 7 no outro dia. Não tem problema. O importante é que a fruta esteja numa temperatura mais gelada do que a água ou a água mais gelada do que a fruta. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é retirar os alimentos da geladeira, né? No caso aqui, eu já estava na geladeira, então já está gelado, observe, tá até assim, ó, suadinho. Estava na geladeira, então agora eu vou fazer o segundo passo, que é lavar. Então, nós vamos utilizar água em abundância, uma esponja, certo? Tem algumas pessoas que utilizam sabão de coco para auxiliar nesse processo, mas eu normalmente utilizo a esponja e os alimentos. Aí o que a gente faz? Eu tenho aqui vários, tenho pepino, tenho pera, tomate, né? Eu peguei um exemplar de cada, né? Porque se eu vou lavar todos, eu preciso uma grande quantidade. Então, como eu vou fazer uma demonstração, estou utilizando um exemplar de cada. O pimentão, que é um alimento com muito agrotóxico, o caque, e eu estou utilizando aqui também algumas vagens. Então, eu estou usando uma folha de alface. É óbvio que você, quando for fazer a lavagem, a limpeza, você vai utilizar um pé inteiro, né? Aqui eu tenho uma folha de couve para demonstrar como fazemos a limpeza. As folhas de couve são lindas no supermercado. É óbvio que tem agrotóxico, porque senão
Se fossem folhas orgânicas, você iria encontrar bichinhos. Aqui é uma folha que não tem nada, não tem sinal de bichinho, não tem nem inseto, não tem nada. É porque tem muito agrotóxico sobre essa folha de couve. Então, é importante sim fazer essa limpeza, essa retirada do agrotóxico que fica na superfície. O que nós vamos retirar aqui é o agrotóxico que fica na superfície do alimento. O agrotóxico que as raízes da planta sugaram, que está interno, não temos como retirar. Essa parte do tomate, por exemplo, é uma parte que concentra muito agrotóxico, porque imagina o tomate, quando se passa o veneno agrotóxico, às vezes ele acumula aqui. O tomate, se você recortar essa região, você vai ver que ela está mais esbranquiçada por dentro, mais durinha, porque aqui nessa região é onde concentra a maior quantidade de agrotóxico no tomate especificamente. Certo? Então vamos fazer essa limpeza. Então a segunda parte, como eu já disse, é lavar esses alimentos. Como nós vamos lavar? Água em abundância. Água em abundância. Vou utilizar uma esponjinha, certo? E vou lavar, esfregar, retirar em grande quantidade, certo? Então vamos colocar aqui tudo que nós vamos lavar. Certo? Ó, nós vamos lavar, tirar com força, como se eu estivesse lavando louça, tirar. Esse processo, nós retiramos até 50% dos agrotóxicos da superfície, certo? Então, água em abundância e esfregar mesmo, retirar essa camada de agrotóxico. Às vezes a gente compra umas frutas que a gente enxerga as manchas do agrotóxico sobre ela, né? Então, nós vamos lavar abundantemente. A alface não vamos utilizar a esponja porque ela vai derreter, né? É uma folha muito delicada. Mas nós vamos lavar em abundância. A terceira etapa para fazer a limpeza dessas quantidades, eu vou utilizar aqui 2 litros de água. Se você tiver uma grande quantidade de frutas, verduras, você vai utilizar mais água. Em cada litro de água, a gente vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio, certo? Uma colher de bicarbonato. Uma colher. Cada litro. Então, tenho 2 litros, 2 colheres, certo? Dilui essa solução, dilui muito bem. E vamos colocar dentro nessa solução de água os alimentos que já foram lavados, já retiramos até 50% do agrotóxico nesses alimentos. E agora vamos deixar nessa solução de molho para retirar o resto. Você pode fazer um recipiente somente com alface ou somente com as frutas, né? Enfim. Aí você vai deixar esses alimentos aqui, ó, nessa solução por até, no mínimo, 15 minutos. Essa solução tem que ficar assim, no mínimo, por 15 minutos. Menos que isso não é eficiente, porque em 15 minutos vai começar a soltar o excesso que ainda sobrou de agrotóxico na superfície. 15 minutos. Se quiser deixar meia hora, 40 minutos, perfeito, melhor ainda. Então vamos deixar essa solução agindo por 15 minutos. Alguns momentos depois. Passado no mínimo 15 minutos, a gente vai enxaguar essas frutas. Vamos retirar, né? Vamos retirar da solução com água. Vamos retirar, vamos lavar para tirar todo o excesso. Vamos retirar, vamos lavar todo o excesso e vamos enxaguar. Vamos retirar. Se você tem dúvidas, pode passar a esponjinha de novo. Esse é o nosso próximo passo. Você vai sentir na textura da fruta que ela muda, que ela não tem mais aquela quantidade de pozinho que no início você pega na mão e sente que tem um pozinho sobre o alimento, que são os venenos. Aí você faz essa limpeza, você já sente diferente. Feito a enxágue, vou encher de água novamente. Feito o enxágue, vou encher novamente de água,
que é o nosso último passo. Então, o nosso último passo depois do enxágue é colocar novamente em água corrente para retirar qualquer excesso, qualquer resquício do bicarbonato de sódio, porque ninguém vai querer se alimentar com bicarbonato de sódio, né? Então, vamos deixar de molho mais uns minutinhos para que ocorra a limpeza total e completa. E aí sim, depois retiramos essa água. E aí nós temos aqui esses alimentos prontos para consumo. Aí agora sim nós temos aqui esses alimentos prontos para consumo, segundo as pesquisas, fiz várias pesquisas de universidades diferentes que demonstram que nesse processo todo a gente retira até 96% dos agrotóxicos. Temos aqui os alimentos prontos para consumo, podem ser guardados na geladeira para serem consumidos em outros dias ou durante a semana. Você pode uma vez por semana fazer todo esse processo de limpeza dos alimentos e depois você tem os alimentos livres de agrotóxicos para serem consumidos durante a semana. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeo na prática, um vídeo pedagógico, aonde a gente mostra então como retirar o veneno das frutas, verduras e legumes. Sempre indicamos o consumo de alimentos orgânicos. A gente sabe que às vezes nem sempre encontramos todos os alimentos que a gente precisa nas casas de produtos orgânicos. Sabemos que os alimentos orgânicos são mais caros, mas são livres de agrotóxicos, né? E sabemos também o quanto os agrotóxicos são prejudiciais à saúde. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta, escreva aí nos comentários como você costuma fazer a limpeza das suas frutas e verduras. Antes de eu estudar plantas medicinais, eu fazia limpeza, mas não era uma limpeza correta, porque eu utilizava água e vinagre diluído na água. O vinagre, que é o ácido acético, tem a função de limpeza também das frutas, verduras e legumes, mas diluído na água, ele perde a sua eficiência e eficácia. Então, se você costuma limpar as suas frutas e verduras com vinagre diluído na água, não funciona. Retira, mas retira muito pouco. Se você não quiser utilizar o bicarbonato de sódio, você pode lavar com a esponjinha, como eu mostrei aqui, as suas frutas e verduras, mas depois você deve deixar de molho em vinagre branco puro, sem ser diluído em água. Porque quando a gente fizer a diluição do vinagre, não funciona. Porém, se você lavar em vinagre puro, sim, as pesquisas demonstram que retira de 90% a 95% do agrotóxico do alimento. É uma outra possibilidade também o uso do vinagre, mas não esqueça o vinagre puro. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, então. Que farmácia é essa? Na prática, ensinando você como retirar o agrotóxico dos alimentos. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu joinha e deixe o seu comentário. Como você faz a limpeza das frutas e verduras? Certo? Um beijo a todos e fiquem com Deus.